Milionário abandona namorada, anos depois a vê com quádruplos e quer tirar seus filhos. Mas o que ela faz o deixa chocado. Antes de mergulharmos na história, comenta abaixo. De onde você está assistindo? Aproveitem a história, pessoal. Claire estava na suíte nupcial, ajustando o véu enquanto sua melhor amiga, Emily, tentava confortá-la. A cerimônia já deveria ter começado. Ele te ama, Claire. Ele só está atrasado porque quer que tudo seja perfeito, disse Emily, embora nem ela parecesse totalmente convencida. Mas Claire sabia. Algo estava errado. Richard não era do tipo que se atrasava. Ela olhou para o relógio novamente, sentindo um aperto no peito. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, o padre entrou na sala. Sua expressão solene confirmou os piores medos de Claire. Sinto muito, senhorita Claire. Recebemos a notícia de que Richard não virá. As palavras atingiram Claire como um golpe. Ela sentiu as pernas fraquejarem, mas se segurou na mesa. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, borrando a maquiagem. Isso não pode ser. Deve ser um erro, disse ela, com a voz trêmula. Sem esperar por uma resposta, Claire saiu correndo da igreja. Olhares curiosos dos convidados a seguiram enquanto ela corria pelo corredor. A humilhação era avassaladora, mas a dor era ainda maior. Quando chegou ao estacionamento, parou, procurando desesperadamente por Richard. Mas ele não estava lá. Ela olhou para o céu, tentando controlar as lágrimas, mas tudo o que conseguia sentir era humilhação e dor. Perguntas inundaram sua mente como uma tempestade. Por quê? O que ela fez de errado? E então ela se lembrou de uma conversa que tiveram 2 semanas antes. Ela recordou vividamente a expressão distante no rosto dele enquanto ele segurava sua mão. Tem certeza que quer isso? Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. Claro que sim, Claire respondeu, confusa. Nós nos amamos, não é? Richard hesitou, mas eventualmente sorriu. Foi um sorriso frágil, um que Claire não havia reconhecido como um aviso na época. De volta ao presente, Claire sentou na calçada, seu vestido branco se acumulando ao redor dela. Lágrimas rolavam silenciosamente pelo seu rosto. A humilhação e a dor eram insuportáveis. Ela queria desaparecer. Do outro lado da rua, escondida em um carro, Richard a observava. Ele segurava o telefone nas mãos, repassando as palavras de sua mãe em sua mente. Este casamento não é o que você precisa, Richard. Pense no seu futuro. Este casamento nunca daria certo. Ele baixou o olhar, lutando contra a culpa. Ele sabia que o que tinha feito era imperdoável, mas não teve coragem de enfrentar Claire ou as expectativas que todos haviam depositado nele. Claire enxugou as lágrimas, respirou fundo e tomou uma decisão. Ela iria embora. Não deixaria ninguém vê-la como uma vítima. Enquanto isso, Richard permaneceu no carro, observando-a de longe, sabendo que aquele momento era apenas o começo de algo que ele nunca poderia desfazer. No dia seguinte ao casamento desastroso, Claire deixou a cidade. Não houve despedidas, nem explicações, nem confrontos. Ela simplesmente pegou um ônibus para qualquer lugar longe de tudo e de todos. A cada quilômetro percorrido, as memórias do dia anterior a esmagavam ainda mais. Mas ela sabia que precisava seguir em frente. Ficar não era uma opção. Os primeiros meses foram difíceis. Claire alugou um pequeno quarto em uma cidade desconhecida, começou a trabalhar em um café e tentou, dia após dia, reconstruir sua vida. Mas a dor persistia, junto com um sentimento de fracasso. Tudo parecia desmoronar até que um dia, algo inesperado mudou sua vida para sempre. 2 meses depois, Claire vinha se sentindo estranha há semanas. Enjoo matinal, fadiga extrema e uma sensação constante de que algo estava diferente. Ela culpou o estresse e o peso de tudo que havia passado, até que, em um momento de dúvida, comprou um teste de farmácia. Naquela noite, no pequeno banheiro de seu apartamento, Claire encarou a confirmação. O teste deu positivo. Seu coração disparou. Ela sentiu uma mistura de medo e alegria. Parte dela entrou em pânico ao pensar em criar um filho sozinha, sem apoio, sem família por perto. Mas, ao mesmo tempo, um inesperado senso de propósito tomou conta. Este bebê era sua segunda chance, uma razão para continuar. Os dias seguintes foram de adaptação. Claire marcou uma consulta médica e a realidade começou a se impor. Mas nada a preparou para o momento em que o médico, com um sorriso gentil, olhou para o monitor de ultrassom e disse: Parabéns, Claire. São 4. Ela piscou, confusa. 4. Quádruplos, respondeu o médico calmamente. Claire sentiu o mundo girar.
Era muito mais do que ela esperava, muito mais do que pensava que poderia lidar. Será que vou conseguir? Ela perguntou, sem perceber que havia falado em voz alta. O médico simplesmente sorriu. Você descobrirá que as mães sempre encontram um jeito. Com a notícia da gravidez, Claire sabia que precisava mudar tudo. Seu pequeno quarto não era mais suficiente. Ela economizou cada centavo que ganhava no café e conseguiu alugar uma casinha modesta nos arredores da cidade. Era pequena, mas suficiente para ela e seus futuros filhos. Enquanto isso, as pessoas ao seu redor começaram a notar sua força. Mesmo grávida de 4 bebês, Claire trabalhava o máximo que podia. Ela equilibrava seu tempo entre consultas médicas, seu trabalho e a preparação da casa. Cada pequena conquista era mais um passo em sua nova jornada. Mas havia dias difíceis, noites em que chorava sozinha, sentindo o peso de tudo. Havia dúvidas, medos e aquela pergunta recorrente: se Richard soubesse, ele se importaria. Ela afastava o pensamento toda vez que ele surgia, focando apenas no que precisava ser feito. A notícia dos quádruplos, por mais chocante que fosse, deu a Claire uma força renovada. Ela sabia que, se havia sobrevivido ao que passou, poderia enfrentar qualquer coisa. Seus filhos seriam sua prioridade, e ninguém, nem mesmo Richard, poderia mudar isso. Os meses passaram mais rápido do que Claire esperava. Entre visitas ao hospital e a organização da casa, mal teve tempo para processar tudo. Então o dia chegou. O parto foi complicado, mas todos os 4 bebês nasceram saudáveis. Enquanto Claire segurava cada um em seus braços, sentiu algo que nunca havia experimentado antes: amor puro. Aquele momento apagou quaisquer dúvidas remanescentes. A partir daí, ela sabia que faria o que fosse preciso por eles. 5 anos se passaram, e Claire havia se adaptado à vida como mãe solteira de quádruplos. A casa antes silenciosa agora estava cheia de risadas, caos e brinquedos espalhados por toda parte. Cada um dos meninos tinha uma personalidade única. Lucas era o curioso, sempre fazendo perguntas. Noah era tímido, mas incrivelmente afetuoso. Leon era o piadista, sempre fazendo todos rirem. E Oliver era o pequeno líder, sempre organizando seus irmãos em suas travessuras. A rotina era exaustiva, mas Claire se sentia realizada. Trabalhava incansavelmente para sustentar sua família, conciliando múltiplos empregos. Não importava o quão difícil fosse, ela nunca reclamava. Cada sorriso de seus meninos era um lembrete do porquê ela continuava. Mas a vida nunca é previsível. Numa tarde comum, enquanto levava os meninos ao parque para brincar, Claire viu alguém que nunca esperava ver. Ela congelou no lugar, o coração acelerado. Richard estava lá. Ele estava sentado em um banco, conversando com alguém. Mas sua expressão mudou quando seus olhos encontraram os de Claire. Ele olhou para os 4 meninos brincando por perto, e a semelhança não deixou dúvidas. O reencontro que Claire temia acabara de acontecer. Claire congelou no lugar, seus olhos fixos em Richard, enquanto seus filhos brincavam inocentemente no parquinho. Ele estava a apenas alguns metros de distância, mas para ela pareceu uma eternidade. O tempo parecia ter parado. Richard estava olhando diretamente para ela, mas rapidamente desviou o olhar para os meninos correndo pela grama, rindo e correndo para o escorregador. A semelhança deles com ele era inegável. Claire sentiu o coração disparar. Precisava sair antes que Richard pudesse se aproximar dela. Pegando sua bolsa e tentando esconder o nervosismo, ela chamou os meninos. Lucas, Noah, Leon, Oliver, vamos, é hora de ir para casa, disse ela, a voz um pouco mais alta que o normal. Os meninos protestaram, claro, pedindo mais tempo para brincar. Mas o tom firme de Claire foi suficiente para convencê-los. Eles começaram a juntar seus brinquedos espalhados pelo parque enquanto Claire os apressava. Mas antes que pudesse dar outro passo, ouviu uma voz firme atrás dela. Claire. Ela congelou. Aquele som, familiar e carregado de incerteza, fez seu estômago revirar. Lentamente, ela se virou, encontrando o olhar intenso de Richard. Ele parecia visivelmente confuso, mas havia algo mais em sua expressão, uma mistura de surpresa e descrença. Richard, ela murmurou, tentando parecer indiferente, mas falhando miseravelmente. São seus filhos? Ele apontou para os meninos, que ainda estavam preocupados com seus brinquedos. Claire hesitou, o rosto esquentando. Ela sabia que não poderia evitar essa conversa para sempre. Sim, são meus filhos, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Richard deu um passo mais perto, seus olhos alternando entre ela e as crianças. Ele parecia processar a informação lentamente. Quantos anos eles têm? Perguntou ele, embora a resposta já fosse óbvia. Claire mordeu o lábio, tentando manter a calma.
5. A expressão de Richard mudou. Foi como se ele tivesse levado um soco no estômago. Ele abriu a boca para dizer algo, mas fechou-a novamente, ainda tentando absorver a situação. Eles são meus. A pergunta saiu como um sussurro. Claire sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela havia se preparado mentalmente para este momento por anos, mas agora que estava aqui, não sabia o que dizer. Decidiu ser direta. Sim, Richard, são seus. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Richard passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que Claire lembrava bem. Ele olhou de volta para os meninos, que agora a observavam com curiosidade, sentindo que algo estava acontecendo. Por que você não me contou? Ele perguntou, seu tom agora mais pesado, uma mistura de raiva e mágoa. Você me deixou, Richard, disse Claire, cruzando os braços na tentativa de se proteger. Você foi embora sem explicação. Eu estava sozinha, humilhada e grávida. O que você esperava que eu fizesse? Richard piscou algumas vezes, tentando encontrar palavras para responder, mas permaneceu em silêncio. Ele sabia que ela estava certa. Ele não tinha desculpa. Preciso conhecê-los, disse ele, quebrando o silêncio. Claire instintivamente deu um passo para trás. Não é tão simples, Richard. Eles não sabem quem você é. E por que não? Eu sou o pai deles. Essas palavras ecoaram na mente de Claire, trazendo uma onda de raiva e dor. Ela deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos. Pai? Você não tem ideia do que significa ser pai, Richard. Você não estava lá quando passei noites sem dormir me perguntando como pagar as contas. Você não estava lá quando tive que cuidar de 4 bebês ao mesmo tempo, sozinha. Pai? Não me faça rir. Richard engoliu em seco, mas manteve sua posição. Ele sabia que Claire estava certa, mas não podia deixar a conversa terminar ali. Eu sei que cometi um erro. Mas isso não muda o fato de que eles são meus filhos também. Eu tenho o direito de conhecê-los, Claire. Direito? Claire soltou uma risada amarga. Você abriu mão desse direito no dia em que me deixou no altar. Enquanto os dois discutiam, Lucas, o mais curioso dos quádruplos, se aproximou e puxou o vestido da mãe. Mamãe, quem é esse homem? Perguntou ele, seus grandes olhos castanhos brilhando de curiosidade. Claire olhou para o filho, o coração apertado. Antes que pudesse responder, Richard se ajoelhou na frente do menino, seu rosto suavizando pela primeira vez desde que se aproximou. Olá, campeão. Meu nome é Richard, disse ele, oferecendo um sorriso hesitante. Lucas inclinou a cabeça, estudando o estranho. Você conhece minha mamãe? Richard riu levemente, olhando para Claire antes de responder. Sim, conheço. Claire respirou fundo e gentilmente afastou Lucas. Vá brincar com seu irmão, querido. A mamãe já vai. Lucas hesitou, mas acabou obedecendo. Claire voltou-se para Richard, sua expressão severa retornando. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo se resolva. Não é assim que funciona. Richard balançou a cabeça. Não estou pedindo para consertar tudo agora. Mas eu não vou embora, Claire. Não desta vez. Claire sentiu uma onda de pânico. Ela sabia que Richard não era o tipo de homem que desistia facilmente. Depois daquele dia, Claire voltou para casa com os meninos, o coração pesado. Enquanto os colocava na cama, não conseguia parar de pensar no que viria a seguir. Por mais que quisesse proteger seus filhos, sabia que seria impossível manter Richard afastado agora que ele sabia a verdade. Do outro lado da cidade, Richard sentava em seu luxuoso apartamento, olhando pela janela. Pensava nos meninos, em Claire e em como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse feito outra escolha anos atrás. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu a necessidade de consertar as coisas. Claire mal teve tempo de se recuperar do reencontro inesperado com Richard quando, poucos dias depois, bateram à sua porta. Ela abriu e lá estava ele novamente. Desta vez, parecia ainda mais determinado, sua expressão uma mistura de arrependimento e resolução. Claire, precisamos conversar, disse ele sem rodeios. Não temos nada para conversar, Richard, respondeu ela, cruzando os braços. Não vou sair daqui até conversarmos. A tensão entre eles era palpável, e Claire sabia que não poderia evitar a conversa para sempre. Antes que pudesse fechar a porta, Lucas apareceu no corredor, observando curiosamente. Mamãe, é o homem do parque. Claire tentou sorrir para o filho, mas Richard aproveitou o momento. Olá, campeão, disse ele, ajoelhando-se à altura de Lucas. Meu nome é Richard.
Lucas inclinou a cabeça, intrigado, mas Claire interveio rapidamente. Lucas, volte para o seu quarto, querido. A mamãe já vai, disse ela com firmeza. Assim que Lucas saiu, ela se voltou para Richard, sua irritação clara. Você não pode simplesmente aparecer aqui e falar com eles, Richard. Claire, eles são meus filhos, eu tenho o direito de conhecê-los, ele retrucou, a voz firme. Direito. Ela soltou uma risada amarga. Você abriu mão desse direito quando me deixou no altar. Eu criei esses meninos sozinha. Você não sabe o que é perder o sono, sacrificar tudo por eles, e agora acha que pode simplesmente aparecer como se nada tivesse acontecido. Richard respirou fundo, claramente tentando manter a compostura. Ele sabia que Claire tinha razão em muitos aspectos, mas também sabia que não podia ir embora. Eu sei que cometi um erro. Não estou tentando justificar o que fiz, mas isso não muda o fato de que eles são meus filhos também. O coração de Claire apertou. Ela queria protegê-los de tudo. Mas também sabia que Richard não era o tipo de homem que recuaria facilmente. O que você quer, Richard? Perguntou ela, exausta. Quer conhecê-los, passar tempo com eles. É pedir muito? Ele olhou para ela com intenção genuína. É pedir muito. Eles nem sabem quem você é, e não vou deixar você perturbar a vida deles, respondeu ela firmemente. Richard permaneceu em silêncio por um momento, então disse o que Claire mais temia. Se você não me der essa chance, levarei isso ao tribunal. As palavras atingiram Claire como um golpe. O silêncio que se seguiu à partida de Richard da pequena casa de Claire foi quase ensurdecedor. Ele deixou claro que, se ela não permitisse que ele fizesse parte da vida dos meninos, usaria todos os recursos legais disponíveis. Claire tentou manter a calma, mas sabia que o que estava por vir seria uma batalha difícil. Dias depois, a intimação chegou. Richard havia entrado com uma ação judicial pela guarda compartilhada. Claire sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua primeira reação foi de indignação. Ele esteve ausente por 5 anos e agora queria direitos parentais. Não fazia sentido para ela. Desesperada, Claire buscou ajuda. A primeira pessoa a quem recorreu foi Amelia, sua amiga de longa data e advogada experiente. Sentadas na pequena cozinha de Claire, discutiram suas opções. Claire, precisamos ser realistas. Ele tem dinheiro, recursos e uma equipe jurídica poderosa. Mas você tem algo que ele não tem, um histórico de dedicação. Você esteve lá pelos meninos todos os dias, disse Amelia, revisando os documentos da intimação. E se isso não for suficiente? Perguntou Claire, segurando uma xícara de café com as mãos trêmulas. Será? Lutaremos com tudo o que temos. O primeiro passo é construir sua defesa. Reuniremos evidências, testemunhos, o que for preciso para mostrar que você é a melhor pessoa para cuidar deles. Claire assentiu, mas o peso da batalha iminente ainda a pressionava fortemente. Sabia que tinha que proteger seus filhos a todo custo. Quando a audiência inicial chegou, Claire entrou no tribunal com Amelia ao seu lado. Do outro lado, Richard estava com seu advogado e, para sua surpresa, Stella, sua noiva. Uma onda de raiva percorreu Claire ao vê-la. Stella parecia perfeitamente à vontade, como se fosse apenas mais um evento social. O advogado de Richard abriu os argumentos. Ele enfatizou que Richard tinha os recursos para proporcionar aos meninos uma vida melhor, educação de qualidade, estabilidade financeira e um ambiente seguro. Enquanto ele falava, Claire sentiu o peito apertar. As palavras eram polidas e bem ensaiadas, mas ela sabia que a realidade estava longe do que eles alegavam. Quando foi a vez de Amelia, ela falou com confiança. Meritíssimo, minha cliente dedicou sua vida aos filhos. Ela os criou sozinha, enfrentando dificuldades que a maioria teria dificuldade em suportar. O Sr. Richard pode ter meios financeiros, mas a SRTA Claire tem algo muito mais valioso, um vínculo emocional construído através de anos de amor, sacrifício e dedicação inabalável. O juiz ouviu atentamente ambos os lados e, após a audiência, decidiu que era necessária uma investigação mais aprofundada antes de chegar a uma decisão. Ele ordenou que uma assistente social visitasse as casas de Claire e Richard para avaliar as condições de vida. Após a audiência, Richard abordou Claire no corredor. Parecia cansado, mas determinado. Não quer tirar os meninos de você, Claire. Só quer fazer parte da vida deles, disse ele calmamente. Você diz isso agora, mas levar isso ao tribunal foi sua ideia. Essa não é a ação de alguém que quer resolver as coisas pacificamente, respondeu ela, sua raiva mal contida. Stella apareceu atrás dele, colocando a mão em seu ombro. Estamos apenas tentando garantir que os meninos recebam o que merecem, disse Stella com um sorriso frio. O sangue de Claire ferveu.
O que eles merecem é estabilidade e amor. Coisas que sempre dei a eles. Não preciso de conselhos seus, Stella. Sem esperar resposta, Claire se virou e foi embora, fazendo o possível para ignorar a sensação de que essa batalha estava longe de terminar. Nos dias que se seguiram, a tensão aumentou. A presença de Stella tornou-se mais intrusiva. No início, ela começou a aparecer nos eventos escolares dos meninos, sempre impecavelmente vestida, sorrindo para outros pais e tentando fazer amizade com os professores. Então, começaram a circular rumores de que Claire era uma mãe negligente, claramente uma narrativa espalhada por Stella. Vamos nos divertir um pouco com aqueles que só liam os comentários. Digite Pisa nos comentários, só quem chegou até aqui entenderá. Agora vamos continuar a história. A situação piorou quando os rumores chegaram à mídia. Artigos começaram a aparecer retratando Richard como um pai dedicado tentando compensar o tempo perdido, e Claire como uma mãe não cooperativa que se recusava a compartilhar as responsabilidades parentais. Claire sentiu a picada do julgamento público, mas se recusou a desistir. Amelia, no entanto, percebeu que a interferência de Stella ia além de simples fofocas. Durante uma conversa com Claire, ela compartilhou suas suspeitas. Stella não está apenas tentando ajudá-lo. Ela tem algo a ganhar com isso. Richard pode não ver, mas ela está manipulando a situação para garantir que você perca os meninos, disse Amelia. Você acha que ela quer mais do que isso? Perguntou Claire, surpresa. Tenho certeza. Se ela conseguir te tirar do caminho, terá Richard completamente sob seu controle. Isso é mais sobre poder do que amor, afirmou Amelia. Claire sabia que Amelia estava certa. Stella era perigosa, e subestimá-la seria um erro. A visita da assistente social foi outro momento tenso. Claire preparou sua casa meticulosamente, garantindo que tudo mostrasse como seus filhos eram felizes e bem cuidados. Durante a entrevista, os meninos falaram abertamente sobre suas rotinas, os jogos que brincavam e o amor que recebiam da mãe. A assistente social pareceu impressionada com a dedicação de Claire, mas Claire sabia que ele também visitaria Richard. Na casa de Richard, a cena era muito diferente. Stella havia arranjado tudo para parecer perfeito. O quarto das crianças estava impecável, cheio de brinquedos caros que os meninos nunca tinham visto antes. Durante a entrevista, Richard tentou parecer relaxado, mas o comportamento controlador de Stella e as respostas ensaiadas chamaram a atenção da assistente social. O comportamento dela levantou suspeitas. Quando o relatório chegou, nenhuma decisão final havia sido tomada, mas Claire sentiu uma pequena vitória ao perceber que a verdade sobre Stella estava começando a vir à tona. Mesmo assim, a pressão não diminuiu. Richard continuou insistindo que queria fazer parte da vida dos meninos, enquanto Stella fazia de tudo para minar Claire. A batalha estava longe de terminar, e Claire sabia que precisaria de toda a sua força para proteger seus filhos. O dia do julgamento havia chegado, e Claire não dormira na noite anterior. Preocupava-se com os meninos, o futuro deles e o que estava por vir. Quando chegou ao tribunal com Amelia ao seu lado, respirou fundo ao notar a sala lotada. Dezenas de olhos se voltaram para ela, mas Claire permaneceu firme. Não podia demonstrar fraqueza agora. Do outro lado da sala, Richard sentava-se ao lado de Stella e seu advogado. Ele parecia calmo, mas Claire sabia que ele também estava nervoso. Stella, no entanto, exalava confiança. Sua postura, seu olhar, tudo nela parecia declarar que ela já havia vencido a batalha. O juiz iniciou a audiência revisando o relatório apresentado pela assistente social. Claire ouviu atentamente enquanto Amelia apresentava sua defesa, destacando os anos de dedicação que Claire havia dado como mãe solteira. Era uma história de sacrifício e amor incondicional, algo que Claire sabia ser sua verdade mais profunda. Mas quando o advogado de Richard começou a falar, o tom mudou completamente. Ele argumentou que Richard tinha os meios e recursos para proporcionar aos meninos uma vida melhor, pintando um quadro de estabilidade, conforto e oportunidade, coisas que ele alegava que Claire não poderia oferecer no mesmo nível. Enquanto ouvia, Claire sentiu um nó se formar na garganta. Sabia que o argumento de Richard era forte, mas também sabia que o vínculo emocional que compartilhava com seus filhos era algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Quando chegou a vez de Richard ser questionado, Amelia levantou-se, ajustando o blazer. Começou com perguntas diretas. Sr. Richard, poderia nos dizer por que escolheu abandonar Claire 5 anos atrás? Richard hesitou. O silêncio na sala tornou-se quase palpável antes que ele finalmente respondesse. Minha mãe. Minha mãe me convenceu de que não era o momento certo. Ela disse que o casamento seria um erro, que eu precisava focar na minha carreira. Um murmúrio se espalhou pelos espectadores no tribunal. Claire sentiu o rosto corar de raiva. As palavras de Richard confirmaram o que ela temia.
Ele não havia tomado a decisão sozinho. Amelia não perdeu tempo pressionando mais. Então você deixou Claire no altar porque sua mãe o influenciou. Está correto. Richard respirou fundo, visivelmente desconfortável. Sim, mas a decisão final foi minha. Eu ouvi o que ela disse. Amelia manteve o olhar firme antes de continuar. E Stella? Ela teve algum envolvimento nessa decisão? Richard piscou, pego de surpresa pela pergunta. Ele olhou para Stella, que manteve uma expressão neutra, embora houvesse um lampejo de inquietação em seus olhos. Ele balançou a cabeça. Não, Stella não teve nada a ver com isso. Amelia recuou, mas Claire sentiu que havia mais a descobrir. A menção de Stella havia deixado uma tensão no ar, algo que ninguém parecia pronto para abordar naquele momento. Quando Claire subiu ao banco das testemunhas, a atmosfera mudou novamente. Falou sobre os sacrifícios que havia feito, como havia criado os meninos sozinha, sem apoio, e o amor que tinha por eles. Fiz tudo o que pude para dar aos meus filhos uma vida feliz e segura. Posso não ter muito, mas sempre dei a eles tudo de mim. Esses meninos são a razão pela qual continuo todos os dias. As palavras de Claire levaram lágrimas aos olhos de várias pessoas no tribunal. Até Richard parecia abalado, mas Stella parecia inquieta, sussurrando algo para o advogado de Richard. Sentindo a tensão crescente, o juiz pediu um recesso. Quando a sessão foi retomada, Amelia pediu para chamar uma nova testemunha. As portas do tribunal se abriram, revelando uma figura que Claire não via há anos, Morgan, a ex-governanta da família de Richard. Ela entrou lentamente, apoiada em uma bengala, mas com um olhar determinado. Richard ficou visivelmente tenso, enquanto Stella desviou o olhar. Morgan subiu ao banco das testemunhas e começou a falar. Relatou seus 20 anos de serviço com a família de Richard e descreveu o que havia testemunhado nos dias que antecederam o casamento. Sua voz era calma, mas suas palavras carregavam um peso imenso. A mãe de Richard manipulou toda a situação. Ela o convenceu de que Claire não era boa o suficiente para a família deles. Usou os medos dele contra ele, dizendo que o casamento arruinaria sua carreira e que Claire não tinha o status social que eles esperavam. As revelações causaram um rebuliço na sala. Claire sentiu o coração apertar ao ouvir. Embora sempre tivesse suspeitado, ouvir a confirmação doeu mais do que esperava. Morgan continuou, detalhando as conversas que ouviu e como a mãe de Richard controlava todos os aspectos de sua vida. Mas então Morgan fez uma pausa antes de revelar algo ainda mais chocante. Stella também estava envolvida. Ela era próxima da mãe de Richard e apoiava a ideia de que ele deveria ficar longe de Claire. Ela encorajou a decisão dele. O silêncio na sala foi imediatamente quebrado por murmúrios. Richard virou-se para Stella, chocado. Parecia lutar para processar o que acabara de ouvir. Isso não é verdade, exclamou Stella, levantando-se abruptamente. O juiz bateu o martelo, pedindo ordem. Richard virou-se para Stella, os olhos cheios de dúvida. Você sabia de tudo isso? Perguntou ele, a voz baixa, mas carregada de descrença. Stella tentou negar, mas o nervosismo em sua expressão atraiu. A testemunha foi dispensada, mas o impacto de suas palavras permaneceu. A sessão foi suspensa para que o juiz pudesse revisar as novas informações. Claire deixou o tribunal com Morgan ao seu lado, tentando processar tudo o que havia acontecido. O peso de anos de dor parecia finalmente ser reconhecido, mas ela sabia que a luta ainda não havia terminado. Do outro lado do corredor, Richard estava parado, congelado. Parecia perdido, como se o chão tivesse desabado sobre ele. Stella tentou puxá-lo, mas ele a afastou, claramente abalado. Enquanto Claire se afastava, ouviu Stella discutindo com Richard. As palavras eram abafadas, mas ela percebeu que as coisas estavam desmoronando entre eles. Apesar do alívio de ver a verdade começar a surgir, Claire sabia que a batalha estava longe de ser vencida. Após a reviravolta no tribunal, as coisas começaram a mudar. Richard estava diferente, e Claire não podia ignorar isso. Ele começou a comparecer regularmente às visitas supervisionadas, sempre trazendo algo especial para os meninos. Nem sempre eram brinquedos caros, mas itens atenciosos que demonstravam esforço genuíno. Um livro que Lucas adorava, uma bola de futebol para Leon, lápis de cor para Noah e um quebra-cabeça que fascinava Oliver. No início, os meninos foram cautelosos, mas a paciência de Richard começou a abrir caminho para uma conexão genuína. Ele os ouvia, participava de seus jogos e até sentava no chão para ajudar a montar quebra-cabeças ou desenhar. Claire observava à distância, sempre alerta, mas não podia negar que as risadas dos meninos eram genuínas e desprotegidas. Numa tarde, Richard trouxe uma pipa para ensinar os meninos a empiná-la. Claire não pôde deixar de observar mais de perto. O vento estava perfeito,
e os meninos corriam pelo parque, tentando manter a pipa no ar enquanto Richard os incentivava. Leon, sempre o mais competitivo, conseguiu mantê-la voando por mais tempo e gritou de alegria. Richard deu-lhe um abraço entusiasmado, e Claire viu algo que nunca pensou que testemunharia. Richard parecia genuinamente feliz. Com o passar das semanas, Claire viu que os esforços de Richard não eram passageiros. Ele começou a se interessar pela vida diária dos meninos, perguntando sobre suas aulas, amigos e até mesmo suas pequenas dificuldades. Levou-no a uma aula de arte, incentivou Oliver a dominar novas palavras difíceis e celebrou o progresso de Lucas em um jogo de matemática. Esses momentos não eram grandiosos, mas mostravam que Richard estava genuinamente presente. Apesar disso, Claire permaneceu cautelosa. Sabia que, por mais comprometido que Richard parecesse, havia um histórico de decepções que não podia ser ignorado. Mesmo assim, era impossível não notar a transformação. Uma noite, enquanto arrumava a cozinha após o jantar, Richard se aproximou e começou a ajudá-la em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. Obrigado por me deixar fazer parte da vida deles, Claire. Sei que é mais do que mereço. Claire parou por um momento, segurando um prato na mão. Queria dizer algo sarcástico, algo para lembrá-lo de que ainda havia muito a compensar. Mas quando olhou para ele, viu sinceridade. Ele não era o Richard confiante e arrogante que conhecera. Era um homem tentando fazer a coisa certa, mesmo que fosse tarde demais. Eles estão felizes. É isso que importa, respondeu ela, voltando-se para a pia. Mas, no fundo, sabia que também estava feliz, vendo seus filhos sorrirem. Com o tempo, a presença de Richard tornou-se natural para os meninos. Lucas foi ao primeiro a chamá-lo de papai, espontaneamente durante um jogo. Richard congelou, claramente comovido, mas não fez alarde. Apenas sorriu e continuou jogando bola com eles. Logo, os outros seguiram o exemplo de Lucas, e Claire percebeu que algo genuíno estava acontecendo. Mesmo com esse vínculo crescente, Claire não perdeu sua independência. Continuou a cuidar dos meninos sozinha, garantindo que seu papel como mãe fosse respeitado. Para sua surpresa, Richard parecia entender isso e nunca ultrapassou os limites que ela estabeleceu. Ele ajudava, mas nunca interferia. Numa noite particularmente tranquila, Richard trouxe um álbum de fotos. Entregou a Claire, explicando que continha momentos de sua infância que ele queria compartilhar com os meninos. Claire folheou o álbum enquanto Richard explicava cada foto, e os meninos ouviam atentamente. Foi um momento simples, mas mostrou a Claire que Richard estava tentando, não apenas com os meninos, mas também com ela. Enquanto tudo isso acontecia, Stella se recusava a aceitar a nova dinâmica. Após as revelações no tribunal, ela havia perdido grande parte de sua influência sobre Richard, e isso a deixou furiosa. Não era apenas a rejeição que doía, era a humilhação pública. Ela não suportava ver Richard construir um novo relacionamento com Claire e os meninos enquanto ela era deixada de lado. Stella começou a planejar seu próximo movimento. Por semanas, reuniu informações, movendo os pauzinhos nos bastidores para criar um plano que destruiria a frágil paz que se formava entre eles. Em sua mente, Claire era a culpada por tudo, e os meninos eram obstáculos que ela precisava eliminar para reconquistar Richard. Enquanto Claire e Richard começavam a construir algo próximo de uma amizade e os meninos se acostumavam com a presença do pai, Stella fez seu movimento. Um dia, Claire recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz fria disse: "Você acha que essa paz vai durar? Apenas espere e veja o que está por vir." Claire sabia exatamente de quem era a voz. Seu coração disparou, mas ela se recusou a demonstrar medo. Desligou sem responder e voltou para a sala de estar, onde os meninos brincavam com Richard. Sabia que Stella não desistiria facilmente, mas desta vez, Claire estava pronta para lutar. Enquanto isso, Stella continuava tramando, determinada a atrapalhar o relacionamento entre Richard, Claire e os meninos. Para ela, a decisão do tribunal era apenas temporária, e estava preparada para fazer o que fosse preciso para separá-los. Os dias de tempo compartilhado entre Richard e os meninos começaram a moldar uma nova rotina. Claire, sempre vigilante, permitia que ele passasse tempo com as crianças sob sua supervisão. Richard nunca reclamou das condições que ela impôs. Parecia genuinamente determinado a provar que poderia ser uma presença constante em suas vidas. No início, Claire manteve uma barreira emocional firmemente no lugar. Observava Richard interagir com os meninos, sempre atenta a sinais de que ele poderia ir embora novamente. Mas, ao longo das semanas, ficou cada vez mais claro que Richard estava fazendo um esforço genuíno para ser diferente. Ele não apenas brincava com os meninos, prestava atenção às pequenas coisas. Ajudou Lucas a construir um robô para um projeto escolar, ensinou Leon a chutar uma bola com precisão,
encorajou Oliver a superar o medo de altura no parquinho e elogiou os desenhos de Noah, guardando-os cuidadosamente em uma pasta que sempre carregava consigo. Numa tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, Richard ofereceu ajuda a Claire com o jantar. Ela hesitou no início, mas acabou cedendo. Ele parecia desajeitado cortando legumes, mas não desistiu. Nunca imaginei você na cozinha, disse Claire, sem esconder o tom de ironia. Richard riu, continuando a cortar a cenoura de forma ineficiente. Eu sei, honestamente, nunca precisei fazer isso antes, mas acho que é hora de aprender, não acha? Claire o observou por um momento antes de voltar a mexer a panela. Havia algo diferente nele, algo que ela não conseguia ignorar. Por mais que quisesse manter a guarda alta, não podia negar que seus gestos simples e paciência com os meninos estavam começando a mudar sua perspectiva. Naquela mesma noite, Richard surpreendeu a todos ao pegar um violão que havia trazido. Sentou-se no sofá com os meninos reunidos ao seu redor e começou a tocar. As notas eram simples, mas precisas. Cantou uma música infantil que fez os meninos rirem, especialmente quando errou a letra no meio. Parada na porta da cozinha, Claire se pegou sorrindo, apesar de si mesma. Fazia muito tempo que não via seus filhos tão relaxados e felizes. Ao longo das semanas, os meninos começaram a se conectar com Richard de maneiras que Claire não havia previsto. Leon, sempre o mais reservado, começou a perguntar quando o pai voltaria assim que ele saía. Noah, o artístico, adorava mostrar seus desenhos para Richard, enquanto Lucas pedia para jogar videogame com ele quase diariamente. Oliver, ainda tímido, seguia Richard de perto, imitando seus gestos como se quisesse ser igual a ele. A mudança era inegável, mas Claire continuava a lutar com suas próprias emoções. Parte dela estava feliz em ver os meninos criando memórias com o pai, mas outra parte ainda temia que tudo pudesse desmoronar. Richard parecia ter mudado, mas essa transformação era permanente. Ela poderia algum dia perdoá-lo e deixá-lo se aproximar. Uma manhã, enquanto estavam no parque, Richard sentou-se ao lado de Claire em um banco. Os meninos corriam por aí, jogando um frisbee um para o outro. Ele suspirou e olhou para ela com uma expressão séria. Obrigado por me deixar estar aqui, Claire. Sei que não foi fácil me dar outra chance. Ela manteve os olhos nos meninos, mas respondeu honestamente. Não se trata de confiança, Richard. Trata-se deles. Eles precisam de estabilidade, e não posso arriscar que você desapareça novamente. Richard assentiu, compreensivo. Eu entendo, mas estou aqui e não vou a lugar nenhum. Por mais que quisesse duvidar dele, Claire percebeu que, até agora, ele havia cumprido todas as promessas que fizera desde que retornou. Talvez, apenas talvez, ele estivesse verdadeiramente comprometido em ser um pai presente. Uma noite, enquanto colocava os meninos na cama, Richard sentou-se no chão do quarto deles, segurando um velho álbum de fotos que havia trazido. As crianças estavam curiosas para saber mais sobre a infância do pai, e ele parecia ansioso para compartilhar. Quando eu era criança, adorava construir coisas, começou ele, folheando o álbum. Uma vez, meu pai me deu uma caixa de ferramentas de brinquedo, e passei semanas tentando construir uma casinha no quintal. Claro, ela desabou depois da primeira chuva, mas foi a coisa mais divertida que já fiz. Os meninos riram, e Lucas perguntou, você pode construir algo conosco, papai? Richard sorriu. Claro, podemos começar no próximo fim de semana. Enquanto continuava a compartilhar histórias, uma memória em particular chamou a atenção de Oliver. Richard mostrou uma foto sua com um brinquedo de construção, e Oliver ficou cativado. Começou a fazer perguntas sobre como o brinquedo funcionava, e Richard explicou pacientemente cada detalhe. Da porta, Claire observou o brilho nos olhos de Oliver e sentiu o peso de um momento especial se formando. Depois que os meninos adormeceram, Claire entrou para apagar as luzes. Richard ainda estava sentado no chão, olhando para o álbum com um sorriso nostálgico. Obrigado por isso, disse ele sem levantar o olhar. Eles estão me dando algo que eu não sabia que precisava. Claire não respondeu imediatamente. Apenas assentiu e o deixou lá enquanto saía do quarto. No entanto, no fundo, sabia que algo dentro dela também estava mudando. Talvez fosse hora de reconsiderar o que ela pensava ser impossível, perdoá-lo. Na manhã seguinte, Richard chegou com ferramentas e materiais para construir uma pequena casa de brinquedo de madeira com os meninos. O quintal logo se encheu de risadas e do som desajeitado de marteladas enquanto os quatro trabalhavam juntos. Da varanda, Claire não pôde deixar de sorrir. Isso era mais do que apenas um projeto, era um símbolo de algo maior que estava tomando forma. Apesar de todo o progresso, Claire ainda se continha. Sabia que Stella não estava completamente fora de cena e que algo poderia acontecer a qualquer momento para perturbar a frágil paz que começavam a construir.
Mas, por enquanto, é esse. Colheu aproveitar o presente. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, Claire refletiu sobre todas as mudanças nas últimas semanas. Richard não era mais o homem que ela conhecera anos atrás. Ele ainda tinha defeitos, mas parecia genuinamente comprometido em ser parte ativa da vida de seus filhos. Talvez fosse hora de baixar a guarda, pelo menos um pouco. Enquanto isso, Stella, furiosa com a crescente proximidade entre Richard e Claire, continuava tramando seu próximo movimento. Para ela, esse vínculo fortalecido era uma ameaça direta a tudo que ela havia construído com Richard. Desta vez, estava determinada a não perder. Os dias se desenrolaram com uma nova dinâmica na casa de Claire. Ela e Richard haviam inesperadamente alcançado uma coexistência amigável. Embora as barreiras emocionais ainda persistissem, suas conversas pareciam mais naturais e os momentos que compartilhavam com os meninos revelavam que algo estava mudando. Ao contrário de antes, Richard mostrava paciência e esforço genuíno para ser uma figura presente sem forçar sua entrada. Numa tarde, enquanto Claire preparava o almoço, Richard entrou na cozinha segurando um envelope. Claire, posso falar com você por um momento? Ela olhou para ele, ainda desconfiada, mas assentiu. Ele colocou o envelope no balcão sem falar no início. Quando finalmente o fez, sua voz estava mais calma do que ela esperava. Sei que me recusei a ajudar no passado, mas desta vez é diferente. Quero que você aceite isso, disse ele, deslizando o envelope em direção a ela. Claire abriu e encontrou um cheque dentro. O valor era significativo, o suficiente para cobrir meses de contas e despesas dos meninos. Ela imediatamente balançou a cabeça. Richard, não preciso disso. Sempre consegui cuidar deles sozinha e continuarei fazendo isso. Ele levantou as mãos em um gesto de rendição, mas seu olhar permaneceu firme. Eu sei que você pode, Claire. Sei o quanto você trabalhou duro para dar tudo a eles. Mas isso não é apenas sobre dinheiro. É sobre eu realmente fazer parte da vida deles. Não quero que isso seja um fardo para você. Ela permaneceu em silêncio por um momento, considerando suas palavras. A versão antiga de Richard teria oferecido dinheiro arrogantemente, como se fosse uma solução para todos os problemas. Mas agora havia algo diferente nele. Não era condescendência, era humildade. Vou pensar sobre isso, respondeu ela finalmente, dobrando o cheque e colocando-o de volta no envelope. Richard aceitou sua resposta sem pressionar, algo que surpreendeu Claire. Ele estava de fato aprendendo a respeitar os limites que ela havia estabelecido. Com o passar das semanas, os esforços de Richard tornaram-se cada vez mais evidentes. Ele não estava apenas ajudando financeiramente, estava ativamente envolvido na vida diária dos meninos. Levava-os à escola, ajudava com a lição de casa e até aprendeu com Claire a lidar com as pequenas crises do dia-a-dia, birras ou brinquedos quebrados. Para Claire, era surpreendente ver alguém que antes parecia tão distante agora tão engajado. Uma noite, após um longo dia, Richard e Claire sentaram-se na varanda enquanto os meninos dormiam. A lua iluminava suavemente o quintal, onde as ferramentas da construção da casinha de madeira ainda estavam espalhadas. Sabe, nunca imaginei que estaria aqui, disse Richard, quebrando o silêncio. Claire olhou para ele, curiosa. O que você quer dizer? Aqui, com você, com eles. Por anos, estive tão focado no trabalho, nas expectativas dos outros, que não via o que realmente importava. Agora que estou tentando consertar as coisas, fico-me perguntando por que demorei tanto. Claire cruzou os braços, encostando-se no batente da porta. Às vezes, só percebemos o que importa quando quase perdemos tudo. Richard assentiu, mas havia algo mais em sua expressão. Ele hesitou antes de continuar. Claire, preciso te contar algo sobre o que aconteceu no altar. Ela sentiu o corpo ficar tenso. Por anos, carregara a dor daquele dia, e embora algumas feridas tivessem começado a cicatrizar, outras ainda doíam. Mesmo assim, assentiu, sinalizando para ele continuar. Minha mãe não apenas me convenceu a cancelar o casamento. Ela também. Ele pausou, respirando fundo. Ela ameaçou cortar todo o apoio financeiro. Disse que, se eu me casasse com você, estaria por conta própria. Claire piscou, surpresa. Então você me deixou porque teve medo de perder o dinheiro dela. Não foi só o dinheiro, ele respondeu rapidamente. Foi tudo. Ela controlava todos os aspectos da minha vida. Eu fui um covarde, Claire. Não quis enfrentar isso, então fugi. Sei que nada disso justifica o que fiz, mas você merece a verdade. Claire sentiu uma mistura de raiva e compreensão. As peças finalmente estavam se encaixando, mas isso não tornava a memória menos dolorosa. Você deveria ter-me contado naquela época, disse ela,
a voz pesada de emoção. Poderíamos ter enfrentado isso juntos. Eu teria ficado ao seu lado. Eu sei, disse Richard, os olhos cheios de arrependimento. Mas eu era jovem e estúpido. Fiz a escolha errada e pago por isso todos os dias. O silêncio entre eles era pesado, mas Claire sentiu algo dentro dela se quebrar. Não era o tipo de verdade que apagava anos de mágoa, mas era um pequeno passo, talvez, mas um passo. Ela olhou para ele e suspirou. Não sei se consigo te perdoar completamente, Richard, mas pelo menos agora sei o que realmente aconteceu. Ele assentiu, aceitando suas palavras humildemente. Isso é tudo que posso pedir. Na manhã seguinte, enquanto os meninos corriam para abraçar Richard quando o viram chegar, Claire observava à distância. Pela primeira vez em anos, sentiu que algo estava genuinamente mudando para melhor. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas talvez, apenas talvez, esta família estivesse finalmente começando a se unir. O tribunal estava lotado mais uma vez. Claire chegou cedo, segurando firmemente a mão de Amelia, sua advogada e amiga. Respirou fundo, tentando manter a calma. Desde que soube a verdade sobre ter sido abandonada no altar, sentia-se menos à deriva, mas ainda não estava pronta para perdoar Richard completamente. A tensão entre eles havia diminuído, mas o peso da batalha legal ainda pesava sobre seus ombros. Richard chegou acompanhado de seu advogado. Havia algo diferente nele naquele dia. Parecia mais sério, mais focado. Não era o mesmo homem que Claire conhecera anos atrás. Stella, por outro lado, estava notavelmente ausente. Sua ausência era significativa, embora ninguém parecesse questionar o porquê. Claire presumiu que, após as revelações anteriores, Stella havia escolhido recuar para evitar mais humilhação. O juiz entrou, e a audiência começou. Os advogados de ambos os lados apresentaram seus argumentos finais. Amelia, sempre perspicaz, enfatizou o vínculo emocional que Claire havia construído com os meninos e como ela havia sido a única figura parental consistente em suas vidas. O advogado de Richard, por outro lado, argumentou que ele agora estava comprometido em ser um pai presente e que seu envolvimento era essencial para o desenvolvimento das crianças. Quando Richard foi chamado para depor, Claire o observou de perto. Ele falou calmamente, admitindo seus erros e assumindo a responsabilidade por suas escolhas. Reconheceu as dúvidas de Claire, mas expressou sua determinação em ganhar a confiança dela e de seus filhos. Não espero que Claire me perdoe imediatamente, disse ele. Mas estou aqui porque quero ser o pai que meus filhos merecem, e não vou desistir deles. As palavras de Richard ecoaram pela sala. Claire sentiu uma onda de emoção, mas não deixou transparecer. Ainda era difícil acreditar totalmente em suas intenções, mas ele parecia sincero. Quando chegou a vez de Claire falar, ela se levantou, ajeitando o vestido com as mãos trêmulas. Sua voz, no entanto, estava firme. Por 5 anos, fui tudo o que meus filhos tiveram. Criei-os sozinha, enfrentando desafios que só uma mãe solteira poderia entender. Eles são minha prioridade absoluta, e sempre farei o que for melhor para eles. Se isso significa permitir que Richard faça parte de suas vidas, estou disposta a considerar. Mas que fique claro, minha confiança não será dada gratuitamente. O juiz ouviu atentamente, ponderando as declarações de ambos os lados. Após algumas horas de deliberação, retornou com sua decisão. A guarda primária permanecerá com a SRTA Claire. No entanto, Richard terá direito a visitas regulares e participação ativa na criação das crianças. Espera-se que ambos os pais trabalhem juntos para garantir o bem-estar de seus filhos. Claire sentiu uma mistura de alívio e incerteza. Era a decisão mais equilibrada, mas ainda se preocupava com o que isso significaria a longo prazo. Richard, por outro lado, parecia grato. Olhou para Claire com um pequeno sorriso, que ela retribuiu com um breve aceno de cabeça. Após a audiência, enquanto todos saíam do tribunal, Stella apareceu inesperadamente. Parou com uma expressão séria, os olhos fixos em Richard. Você realmente acha que pode ser esse pai perfeito agora? Perguntou ela, o tom carregado de sarcasmo. Richard encontrou o olhar dela, a expressão calma. Vou tentar, e é isso que importa. Stella riu, mas havia amargura em sua voz. Boa sorte com isso. Você está sozinho agora. Ela se virou e foi embora, deixando claro que havia terminado com aquele capítulo. Para Claire, foi um alívio vê-la partir. Sem a interferência de Stella, as coisas poderiam finalmente avançar sem manipulação ou drama. Mais tarde naquele mesmo dia, Richard foi à casa de Claire. Queria ver os meninos, mas também sentia a necessidade de falar com ela. Quando chegou, os meninos o cumprimentaram com abraços, já acostumados com a presença do pai. Claire, no entanto,
ficou na cozinha, observando silenciosamente à distância. Depois que as crianças foram para o quarto, Richard se aproximou. Parecia hesitante, mas determinado. Claire, posso falar com você? Ela assentiu e o levou para a sala de estar. Sentaram-se no sofá, e ele começou a falar. Quero te agradecer por me deixar fazer parte da vida dos meninos. Sei que não tem sido fácil para você, mas há outra coisa que preciso dizer. Claire franziu a testa, curiosa e cautelosa. O que é? Richard respirou fundo antes de responder. Eu ainda te amo. Sempre amei. Sei que é tarde demais para dizer isso, mas precisava que você soubesse. Vamos nos divertir com aqueles que só leem os comentários. Digite milkshake nos comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Agora, voltemos à história. Suas palavras pegaram Claire de surpresa. Ela o encarou, tentando processar o que ele acabara de dizer. Por anos, carregara a dor de seu abandono, mas também vestígios do amor que sentira por ele. Ouvir isso agora a deixou em conflito. Richard, não sei o que dizer, respondeu ela honestamente. Muita coisa aconteceu. Isso não é algo que apenas palavras podem consertar. Eu sei, disse ele com um sorriso triste. Não estou pedindo nada. Só queria que você soubesse. E se um dia você estiver pronta para pensar em algo além do que aconteceu, estarei aqui. Claire permaneceu em silêncio, e Richard não insistiu. Levantou-se, deu boa noite e saiu. Enquanto ele se afastava, Claire sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, estava aliviada por finalmente ouvir a verdade. Por outro, sabia que ainda havia muito a processar. Olhou para os meninos brincando no quarto e decidiu que, por enquanto, se concentraria neles. Richard estava tentando se redimir e talvez, no futuro, ela pudesse considerar o que ele havia dito. Mas, por enquanto, sua prioridade continuava sendo proteger e criar seus filhos. Meses se passaram desde a audiência final, e a rotina de Claire e Richard tomou uma nova forma. Ele estava cada vez mais presente, não apenas na vida dos meninos, mas também no dia-a-dia de Claire. O relacionamento deles, inicialmente centrado nas crianças, começou a evoluir lentamente. Almoços casuais, conversas tarde da noite e momentos compartilhados com os meninos tornaram-se naturais, algo que nenhum deles pensara ser possível. Um dia, durante um passeio ao parque, enquanto os meninos brincavam no escorregador, Richard aproximou-se de Claire. Parecia nervoso, algo incomum para ele. Claire, estive pensando, começou hesitante, sobre nós, sobre tudo isso. Ela olhou para ele, esperando que continuasse. Sobre o quê, Richard? Talvez devêssemos tentar de novo. Não pelos meninos, mas porque eu quero. Quero-te mostrar que posso ser o homem que você merece. Claire ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nos meninos à distância. Os meses que passaram juntos mostraram a ela que Richard havia realmente mudado. Ele era mais humilde, mais paciente, apesar de toda a mágoa, algo dentro dela sentiu que poderia valer a pena uma segunda chance. Não será fácil, Richard, disse ela finalmente. Há muito que precisamos resolver. Ele assentiu, um pequeno sorriso no rosto. Eu sei, mas estou disposto a fazer o que for preciso. Os meses seguintes foram um novo começo. Richard e Claire começaram a redescobrir seu relacionamento, agora mais maduros e com os meninos como foco central de suas vidas. Pequenos gestos tornaram-se significativos. Um jantar que ele cozinhou após um longo dia, uma mensagem de encorajamento que ela enviou quando ele enfrentou desafios no trabalho e os momentos simples em que riam juntos enquanto seus filhos brincavam no quintal. Um dia, Richard levou Claire e os meninos para um piquenique em um campo de flores fora da cidade. Era um dia ensolarado, com céu azul claro e uma brisa suave. Enquanto os meninos corriam pelas flores, Richard pediu a Claire para dar uma volta com ele. Ele segurava algo nas mãos, mas manteve em segredo. Quando chegaram a um local isolado com uma vista deslumbrante do campo, Richard parou e olhou nos olhos dela. Claire, você é a pessoa que me mostrou o que é o verdadeiro amor, não apenas por mim, mas por nossos filhos. Você é a razão pela qual quero ser um homem melhor, um pai melhor. Quero que esta segunda chance dure para sempre. Quer casar comigo? Ele abriu uma pequena caixa, revelando um anel simples, mas bonito, que parecia refletir a sinceridade de suas palavras. Claire sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Por tanto tempo, imaginara o que faria se algo assim acontecesse. Mas agora, neste momento, a resposta era clara. Sim, Richard, eu aceito. Os meninos, observando à distância, viram o que estava acontecendo e correram em direção a eles, gritando de alegria. Lucas foi o primeiro a perguntar,
mamãe, vocês vão se casar. Vamos ser uma família de verdade. Claire riu, ajoelhando-se para abraçá-los. Sim, meus amores, vamos ser uma família. Nos meses seguintes, os preparativos para o casamento foram repletos de risadas e caos divertido, especialmente com os meninos insistindo em ajudar em tudo. O grande dia chegou em um jardim simples, cercado por amigos próximos e familiares. Os meninos tiveram um papel em cada detalhe. Lucas carregou as alianças, Noah decorou com flores, Leon fez um discurso adorável e Oliver levou Claire ao altar. Quando Claire e Richard trocaram os votos, pareceu que o passado finalmente havia sido deixado para trás. Estavam diante de um futuro que haviam construído juntos, superando todos os desafios ao longo do caminho. Após a cerimônia, a família celebrou com seus entes queridos. As crianças corriam pelo jardim enquanto Claire e Richard dançavam sob cordões de luzes. Ele a segurou perto, sussurrando, prometo a você, Claire, farei você e os meninos felizes todos os dias da minha vida. Ela sorriu, o coração mais leve do que estivera em anos. Estamos juntos agora, Richard, e é isso que importa. Naquela noite, antes de dormir, os meninos surpreenderam os pais com um presente especial, um álbum cheio de desenhos retratando momentos felizes da família. Na última página, haviam escrito em letras grandes e desajeitadas, nossa família é para sempre. Claire fechou o álbum, segurando-o junto ao peito. Pela primeira vez em anos, sentiu que a jornada, que começara com tanta dor, havia levado a algo belo, uma família construída sobre amor, paciência e a vontade de recomeçar. Você acha que Claire tomou a decisão certa ao perdoar Richard? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Qual é a sua nota? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todas as nossas histórias e confira mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.